Você se lembra de um cientista de cabelo espetado e jaleco verde que passava na TV aberta lá nos anos 90 e anos 2000? Se você assistia a TV Cultura, certamente você sabe de quem que eu tô falando. Hoje nós vamos relembrar O Mundo de Beakman, um dos programas infantis mais legais de todo o mundo. Muita ciência, diversão, um rato, uma assistente de palco e, é claro, um cientista maluco. Vem com a gente relembrar esse clássico da TV Cultura. O que muita gente não sabe é que a série original, chamada Beakman's Road, estreou lá nos Estados Unidos em 1992 e a inspiração ela veio direto dos jornais, em uma tirinha de quadrinhos chamada You Can with Beakman and Jax. Uma curiosidade é que O Mundo de Beakman ele não teve tanto sucesso lá nos Estados Unidos como teve aqui no Brasil. A TV Cultura ela simplesmente transformou O Mundo de Beakman em um clássico absoluto, tornando o programa muito mais popular por aqui do que em vários países ao redor do mundo. O sucesso no Brasil ele foi tão grande que mesmo décadas depois do fim da série, o ator Paul Zalon ele veio ao Brasil e participou de diversos eventos de cultura pop e até hoje ele é lembrado com muito carinho pelos fãs. Diferente do que muita gente acha, o ator que fazia o Beakman, ele não era cientista de verdade. Na verdade, ele era simplesmente um ator e manipulador de bonecos e marionetes. Aliás, aquele visual icônico dele era pura ilusão de ótica. Sabia que aquele cabelo espetado, na verdade, era uma peruca? E o famoso jaleco verde e amarelado? Ele foi escolhido a dedo pela produção para poder destacar o personagem na tela e tornar um pouquinho mais fácil de ser lembrado pelas crianças. Outro visual que deu muito trabalho para fazer foi o Lester, o rato de laboratório que era o melhor amigo do Beakman. Ao invés da produção investir num boneco ou numa marionete para poder fazer o personagem, eles decidiram incluir um ator de verdade fantasiado, o que acabou dando um charme a mais pro personagem. Muita gente não sabe, mas o ator Mark Ritz, que fazia o Lester, ele passava horas e horas no camarim para poder vestir aquela roupa e fazer toda a maquiagem e se encaixar no personagem. Além do Beakman e do Lester, o laboratório ele sempre contava com uma assistente, que ao longo das 4 temporadas e dos 91 episódios mudou 3 vezes. Começou com a Josie, que depois foi substituída pela Lisa, e na reta final do programa, quem assumiu foi a Phoebe. Mas ninguém nunca soube exatamente o motivo de tantas substituições. O verdadeiro charme do programa era aquele laboratório maluco. Ele parecia enorme e todo bagunçado, mas a verdade é que ele nunca teve uma organização fixa. Os objetos eles mudavam constantemente de lugar só para poder facilitar o ângulo das gravações. E uma coisa mais legal do cenário é que ele era praticamente todo feito de sucata. E isso reforçava ainda mais a ideia central do programa, de que a ciência ela pode ser feita com materiais simples e coisas simples. Diferente de outros programas educativos da época, que eram mais quadrados, o Mundo de Beakman ele misturava humor escrachado com ciência de alto nível. Ele frequentemente quebrava a quarta barreira, olhando e conversando diretamente com o público, diretamente com a gente que estava sentado ali assistindo o programa. Além disso, os efeitos especiais eles eram totalmente práticos. Eles usavam truques de câmera analógicas e objetos reais, com figurinos extremamente exagerados e coloridos, justamente para poder chamar a atenção das crianças. A inspiração do Beakman, do figurino do Beakman, veio dos cientistas malucos dos desenhos animados. Uma das coisas mais legais do programa é que, em vez deles focarem em um tema único por dia, cada episódio bombardeava a tela com dezenas de curiosidades diferentes. E uma coisa que eu achava incrível é que eles respondiam cartas reais enviadas por crianças de verdade do mundo todo. É claro que algumas das perguntas elas passavam por um crivo ali de análise e uma adaptação para poder passar na televisão, né? Acho que um dos grandes trunfos do Mundo de Beakman era que eles conseguiam ensinar a metodologia científica. O programa incentivava a molecada a testar hipóteses, a questionar as coisas, em vez de apenas decorar umas respostas que estão ali num livro. Tanto que grande parte dos experimentos eles podiam ser reproduzidos em casa, usando itens domésticos, um sabão, uma tigela, um pouco de água. Era muito legal. Eu mesmo me lembro de ter feito um motor com uma bateria uma vez, usando um fio enrolado, como se fosse uma bobina, uma pilha e um ímã. Esse foi o único experimento que eu consegui fazer, que eu tinha as coisas em casa. Mas eu me lembro muito bem de ter feito esse experimento. E às vezes eles passavam muito rápido as coisas e a gente não conseguia anotar tudo que precisava.
Mas isso era muito legal, poder fazer um experimento científico na sua casa, sendo com uma criança e sozinho, né, sem supervisão, sem nada. Sabe qual que foi o resultado de tudo isso? O programa ele ganhou diversos prêmios importantes por poder divulgar assim a ciência para as crianças. Até hoje, o Mundo de Bikman ele é considerado um dos programas educativos mais influentes de todos os tempos, servindo de inspiração para professores, para novos divulgadores da ciência na internet. Sem falar que muitos dos cientistas da minha idade, 30, 40 anos, a galera que assistia Mundo de Bikman quando era criança, muitos acabaram se tornando cientistas, professores de matemática, engenheiros. E é legal que o ator, o Paul, ele veio algumas vezes para o Brasil e em uma das suas entrevistas ele falou isso. Ele disse que muitos cientistas acabam abordando ele e falando que decidiram seguir as suas profissões justamente por causa do programa. A prova viva do impacto desse programa, ele está diretamente na gente que viveu aquele tempo. Não é à toa que muitos adultos hoje afirmam, sem piscar nem nada, sem pestanejar, que aprenderam muito mais ciência assistindo o Mundo de Bikman na TV do que sentados numa sala de aula lendo um livro. E você? Eu quero saber de você que assistiu o Mundo de Bikman. Qual era o experimento mais legal que você viu na época e o que mais você gostava do programa? Você se lembra daqueles pinguins também que assistiam TV no começo? Eu achava incrível. Se você curtiu esse vídeo nostálgico sobre o Mundo de Bikman, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal e já deixasse seu like. Muito obrigado pela sua audiência. Eu te vejo num próximo vídeo. Até mais!